E hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da TV Mais um dos maiores diretores da televisão brasileira, Vildomar Batista. Nós vamos ter uma conversa franca com ele. É uma honra recebê-lo. Eu peguei esse de lado, ele veio com a Natália Batista, esposa dele, e falei, daqui você não sai sem dar uma entrevista pra gente. Seja bem-vindo, Vildomar. Obrigado, Isa. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Ele é tímido, gente. Ele é tão conhecido no mundo inteiro e aqui ele ficou tímido. Você sempre foi tímido desde pequeno? Eu confesso que eu me sinto mais à vontade lá no Switcher, né? Esse ambiente aqui para mim é um pouco estranho. Eu prefiro realmente estar atrás das câmeras, estar no Switcher. Legal. É um território que eu domino mais. Aqui é para vocês. Como é que você começou a sua carreira? Olha, na verdade eu comecei no rádio. Né? Qual rádio? Numa cidade que eu nasci lá no interior da Paraíba. Sim, nasceu na Paraíba? Nasci na Paraíba. Meu sonho é envelhecer em João Pessoa. É terra bonita. Sério, terra lindo. Linda. Nosso Caribe brasileiro. Mas eu nasci no interior da Paraíba. Que cidade? Uma cidade chamada Conceição, é a cidade da Elba Ramalho. Ai, que legal. Fica a mais ou menos 500 quilômetros da capital. Nossa. Na verdade, eu estava perdido lá, né? Mas sua família já tinha algum artista? Já tinha alguém que trabalhava com televisão? Não, o meu tio era dono de uma rádio lá na cidade. Em Conceição? E aí, eu desde moleque ficava brincando, né, no interior lá da emissora, brincava nos bastidores da rádio. Depois a gente veio embora para São Paulo, aí eu fui estudar rádio. Você veio sozinho? Sua família ainda permanece lá? Não, veio a família inteira para cá. Veio a família inteira para cá? Veio todo mundo para São Paulo. E aí eu fiz curso de rádio em São Paulo, Legal. Depois fiz jornalismo aqui na Metodista. Olha, que pertinho! Me formei em jornalismo e aí comecei a trabalhar na antiga TVS. Nossa, TVS. Enfim, aí... E aí começou? Fui buscando espaço, trabalhei com a Mara, trabalhei no núcleo infantil na época da TVS, onde tinha todos aqueles programas Mara. Que delícia! Bozo, enfim. E aí... Era bom trabalhar com o Bozo? O Bozo era divertido do jeito que ele era na frente das câmeras? Eu vou te contar uma coisa aqui que eu nunca contei publicamente para ninguém. Olha lá, hein? Eu era assistente na época era auxiliar de produção, que é o chamado de estagiário hoje. Sim. Então, eu era auxiliar de produção do programa Hora do Capeta, Nossa, do Sérgio eu lembro Malandro. desse programa, do Serginho Malandro. E aí, você lembra que tinha as portas dos desesperados? Lembra, imagina, a que porta as dos crianças desesperados. escolhiam e tal. Sim. E um dia faltou o ator. E aí faltou o ator, aí o meu diretor na época, que era o Vanderlei Villanova. Vanderlei Villanova, chegou e falou assim, olha, faltou o ator, Vildomar, põe a roupa do gorila. E eu, começando na televisão, não podia decepcionar o diretor, de né? jeito Tinha que nenhum. garantir o emprego. Fui lá e coloquei a roupa do gorila. Não acredito. O Sérgio Malandro uma vez me sacaneou no stand-up, contou essa história publicamente no show dele. E aí, eu coloquei a roupa do gorila, fiquei atrás da porta esperando a criança abrir. Não me avisaram que a bota, a pantufa que você calçava, que deslizava na madeira. E aí? Quando abriu a porta, a criança abriu a porta, que eu saí correndo, já trombei em cima da criança, rolei no chão com a criança tentando disfarçar que fazia parte da cena, mas enfim. Mas até o gorila do Sérgio Malandro já fiz na televisão. Que legal, muito bacana, muito legal mesmo. Você sabe que é interessante a gente falar sobre essas coisas do passado, né? Você disse, por exemplo, que começou no rádio. A dinâmica do rádio é totalmente diferente da dinâmica da televisão. Você acha que quando o profissional da área de comunicação começa no rádio, ele desenvolve melhor na televisão depois? Sim, eu acho que o rádio é um grande exercício para quem quer fazer televisão, porque o rádio ele ajuda você a aprimorar o improviso. Legal. Né? As pessoas que começam no rádio, a tendência é que elas fiquem melhor na televisão. É claro que isso não é uma regra. Sim. Tem gente que se solta no rádio e quando tem que olhar para uma câmera, falar para alguém que você não está enxergando, para uma lente, trava. Porque o rádio te permite você abrir a boca e viajar sem olhar. Ler também o que você quiser. Sem fixar para um ponto, né? Você não tem que olhar para uma câmera como você olha na televisão. Então, o rádio você se preocupa com a impostação, com a entonação, né? Com a inflexão vocal. Sim, e não pode parar de falar um minuto, né? Exatamente. Muito legal. Aí você ingressou na Rede Record.
Eu tenho a imagem, por exemplo, do programa do Hoje em Dia, o tempo todo de ouvir Vildomar, ou seja, a figura do diretor, para quem está à frente das câmeras, é muito importante. Essa segurança, essa comunicação do apresentador junto com o diretor é fundamental para que o programa deslanche, né? Como surgiu a ideia de se criar alguns quadros que os próprios apresentadores falavam e citavam o seu nome o tempo todo? Olha, isso é a ideia do Vildomar, eu sempre ouvia isso no programa. Olha, Isa, eu acho assim, o grande segredo hoje na televisão é você criar, você pensar como um amador, porque essa é o pensamento de quem está em casa. As pessoas pensam, têm ideias, recebem muitas ideias, mas você tem que executar como um profissional. Entendi. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Pensa com a cabeça de uma criança. Né? Você pode ver que as brincadeiras mais simples são as que as crianças mais gostam. Mas na hora de implantar, implante, pense, teste, faça pilotos como profissional. Sim. Na hora de colocar no ar, coloca como profissional. E muitas coisas que a gente colocava no ar naquela época eram brincadeiras. Sim. Que a gente ou criava no bastidor da televisão, ou na sala de produção, ou tinha coisas que eu lá no switch observando o desempenho do programa, dos apresentadores, sacava de uma ideia, virava para os meus assistentes que trabalhavam comigo, e falei assim, ó, puxa isso, pega isso, põe isso. No próprio ponto mesmo, eu virava para o apresentador e falei assim, ó, pergunta isso e faz isso. E aí desenvolvia-se uma ideia, e aquela ideia se tornava um quadro, e enfim, depois dava audiência, a gente segurava e... Então não tinha uma coisa assim pré-estabelecida. Vamos sentar e desenvolver um quadro. Não tinha regra? Não. Tem-se uma regra. A televisão não funciona sem regra. Mas era uma regra muito mais focada na questão de agradar o telespectador, de agradar a audiência, do que propriamente ser uma coisa totalmente engessada, regradinha demais. Entendi. Olha, tem pergunta para você. O Pedro de Santo André quer saber o seguinte: qual o segredo para ser um bom diretor, para ser um diretor de sucesso? Olha, Pedro, eu acho que o segredo de qualquer profissional que trabalha na televisão é ele ser um profissional polivalente. A televisão, quando eu comecei, ao mesmo tempo... Isso está falando de que ano? De 96. 96. O que mudou muito em a televisão da década de 90 para agora, mudou demais. A televisão hoje é outra. Eu acho o seguinte, na época quando eu comecei na televisão, eu comecei como... Eu queria ir para a área artística, mas eu acabei entrando no financeiro. Ah, é? Não foi direto para a direção, para assistente? Não, eu queria, mas ninguém me dava oportunidade. Então eu entrei como auxiliar de contas a pagar. Nossa na TVS, porque eu trabalhava em banco, então conhecia um pouco da área. Você começou a sua carreira, então, trabalhando em banco. Seu primeiro emprego foi banco. Eu queria ir para a televisão, mas ninguém dava oportunidade. E aí eu depois saí do banco, fui para a área contábil da SBT, mas queria ir para o artístico. E meu chefe sabia disso, eu fui muito transparente com ele. Legal isso. E aí depois ele me deu a oportunidade de ir para a área artística. Então... Surgiu época, a primeira vaga, falou, é agora, Vildomar. E eu quebrei a cara, porque 3 meses depois que eu fui, teve um corte e eu mudar de embora. Ai, meu Deus do céu. Perdi o emprego. Perdeu o emprego. Mas, enfim, naquela época, como assistente de auxiliar de produção, eu escrevia as dálias, que eu acho que muita gente na televisão não sabe nem o que é hoje. Vamos explicar, então, para quem está nos assistindo, o que significa uma dália, Vildomar? A dália é o seguinte, é uma cartolina, a gente pegava uma cartolina e a gente escrevia a continuidade, o roteiro, o espelho do programa nessa cartolina e por trás da câmera a gente mostrava para o apresentador. Não existia TP, gente, na época, ou existia já? Existia, mas era um TP tão rudimentar, que eu lembro, era uma câmera, parecia uma câmera de segurança, que ela corria na esteira, você cortava os roteiros né, com tesoura, fazia uma tira, uma linguiça, a câmera gravava aquela imagem invertida e depois jogava na lente da câmera no espelho, e aí era o nosso TP da época. Não é eletrônico como é hoje. Exatamente. Né? O TP é o teleprompter, gente, que é onde vem escrito o que cada pessoa tem que dizer, não é? Mas enfim, então, naquela época eu fazia dália, eu pegava o convidado, eu ia no tráfego pegar as fitas, que hoje praticamente não existe mais as fitas, né? Eu fazia de tudo na televisão. Sim. Você acha que isso te deu a desenvoltura e o ponto certo de trabalhar com toda uma equipe? Porque para você ser diretor, você tem que saber liderar uma equipe. Você acha que isso te deu esse timing? Eu acho que isso me ajudou a conhecer sobre todos os departamentos que se tem numa produção e numa emissora de televisão. Então, acho que um bom profissional, seja ele diretor, seja ele produtor, ele tem que conhecer o seu trabalho e conhecer o dos outros. E aquilo que ele não tem conhecimento, ele tem que buscar estudar e se aprimorar. Porque hoje, um diretor de televisão, quando ele vai contratar um estagiário ou um assistente de direção, ele vai buscar a quantidade de conhecimento que aquele profissional tem e do que ele é capaz
de fazer dentro da produção. Se ele escreve, se ele edita, se ele sonoriza, se ele produz. Sim. Não pode simplesmente saber só fazer uma coisa. Não. Quais são as habilidades dele? Eu sempre, quando eu vou contratar um profissional, o currículo cabe qualquer coisa. Sim. Mas na entrevista eu percebo o conhecimento que ele tem a respeito, não só do trabalho dele, mas do trabalho de equipe, do trabalho de grupo. Então eu acredito que isso, com o tempo, um olhar crítico, se aprofundar naquilo que você faz e, acima de tudo, a sensibilidade e a oportunidade te leva um dia a um cargo de direção e aí depende de você e do espírito de grupo. E da sintonia que você tem com toda a sua equipe também. É muito importante a sintonia do diretor, não só com a equipe, mas principalmente com o apresentador. Eu acho que a diretor e apresentador precisa ter química, precisa ter confiança. Você trabalhou com o Clodovil, né? Trabalhei com o Clodovil. Clodovil um dia me disse uma frase. Estreiei na televisão ao lado do Clodovil. Ele me disse uma vez uma frase, quando eu dirigia o Show do Tom na Record, ele chegou para mim, né? E ele sempre era uma pessoa muito educada, muito, enfim, pelo menos comigo você foi muito educado. Comigo também, não posso reclamar. Um gênio. E ele chegou para mim e falou assim para mim, você sabe que eu tenho o maior respeito pelos diretores de televisão. Que legal. E eu brinquei com ele e falei assim, não parece. Você está sempre brigando. Eu falei assim, não, para mim o diretor é a voz de Deus. É verdade. O que ele quis dizer com aquilo? Que a voz do diretor é uma voz de auxílio. Com certeza. Que te corrige. Isa, mais para cá. Isa, mais para lá. Isa, não pisa aí não. Isa, 2 passos para trás. Deus faz assim com a gente. É verdade. Deus vai nos guiando para que a gente ouça a voz dele e acerte nas tentativas que a gente tem. Eu acho que quando o apresentador não ouve o diretor, a tendência de ele errar é muito grande. Com certeza. E quando o apresentador erra, o diretor também fracassa. É verdade. É um casamento. Sim. É simplesmente um casamento. E esse casamento tem que dar certo. Né? Tem mais uma pergunta para você, da Jéssica de Santo André também. Ela quer saber qual foi o programa mais difícil de que você dirigiu. Olha, na verdade, todo programa tem uma complexidade. Mas um dos últimos projetos que eu fiz, que foi na Record, que foi o Domingo da Gente, que acabou gerando o Domingo Show, hoje apresentado pelo Geraldo Luiz. Foi um programa muito difícil, porque surgiu a ideia da gente fazer um programa, que era aos domingos, e cada domingo era um apresentador diferente. E aí nós fomos buscar pessoas que não tinham tanta experiência em comandar um programa de 4 horas. E ao vivo, né? Na verdade era gravado o programa. Gravado? Mas você imagina um programa de 4 horas que levava 12 horas para ser gravado. Então tinha gente, que eu não vou aqui citar o nome, mas a pessoa começava a gravar e a pessoa não conseguia ler uma cabeça no TP. Travou. Aí você dava no ouvido, às vezes eu chegava para a pessoa e falava assim, olha, você está me ouvindo? Falar para a pessoa, assim, olha, eu quero que você faça isso, isso e isso. No ouvido dela, ela, ok, eu vou fazer. Ela respondia para mim. Falava para você? Falava para mim mesmo. Falei, não, você não precisa responder para mim. Então a pessoa tinha dificuldade de acompanhar o TP, de desenvolver e tal. E as gravações eram demoradas. Foram 3 meses terríveis de gravação. Mas deu resultado. E talvez o fato de você ter que dirigir uma pessoa diferente por semana, isso também é muito difícil, né? Sim, porque você não conhece a dinâmica daquela pessoa. Não cria identidade, a pessoa não se adapta ao roteiro. Com certeza. E acaba não interagindo com a equipe, ou seja, é um piloto novo a cada dia que você tem que colocar no Você sabe ar. que, eu sempre digo isso aqui na TV+, né? Nós somos uma família, nós somos uma equipe. E o apresentador, ele representa... E tem que se representar fielmente o diretor e toda a equipe, desde a equipe do switcher, os câmeras que estão atrás, porque as pessoas que nos assistem não fazem ideia da quantidade de profissionais que estão por trás para levar esse programa diariamente, né? Tem mais pergunta para você. Carol de São Bernardo quer saber o seguinte, o que é mais fácil de controlar? O profissional ou o ego do profissional que está por trás? Sem dúvida, o profissional. Porque você sabe, Isa, muitas vezes o diretor leva fama que ele não tem. Imagina. E vale para os 2 sentidos, a fama boa e a fama ruim. Sim. Conheço muito diretor que tem fama de maravilhoso e não é um profissional tão maravilhoso. Ele é ajudado pela equipe e pelo artista que ele dirige. Sim. E conheço muitos diretores que têm fama de malvado, quando na verdade essa fama é muito mais de ser um profissional criterioso, né? Um profissional que prima pela qualidade, que prima pela responsabilidade, interpretado como um profissional difícil de se lidar. O ego você não pode controlar.
né? Eu digo isso para a Natália, às vezes. Natália está começando um trabalho na televisão agora. Está indo muito bem. Está muito bem dirigida, Natália. Não, mas eu não sou diretor dela, não. Mas você deve dar vários toques para ela. O diretor dela é o Ocimar de Castro, lá da Gazeta. Né? Um beijo para o Ocimar. Mas um marido que trabalha com isso, o meu marido, por exemplo, ele é o meu maior crítico. Às vezes ele olha para mim e fala, o que você está fazendo com aquela roupa? Por que você falou aquilo? Você falou português errado. Então, o marido que trabalha com isso nos dá boas dicas também, viu? Fala a verdade pra gente, que aquela pessoa que fala a verdade é aquela que gosta da gente. Verdade. Não é? Então, eu acho que o ego de um profissional é o maior inimigo dele mesmo. Acredito também nisso. Porque quando você começa a achar, isso vale para mim, inclusive, como profissional de televisão, quando você começa a achar que você está acima de todos, quando você se embriaga pelo ego, pelos elogios. O que é muito fácil disso acontecer no meio artístico, né? Se você não tiver um ponto de equilíbrio do seu trabalho, daquilo que você é. Porque eu sempre digo, eu estou como apresentadora. Né? Amanhã eu não sei o que eu vou estar, eu não sei aonde eu vou estar, mas eu serei Isabelle para sempre. Só para concluir a resposta, na época que eu estava no Hoje em Dia, né, o sucesso, o auge do programa, eu recebia muitos pedidos de entrevista. E eu praticamente negava todos. E aí isso passava uma imagem de antipático. Não era, porque eu não queria desviar o foco daquilo que você tinha. Sim, porque eu acho que quem tem que dar entrevista são os apresentadores do programa. Eu não tinha que, como diretor, ficar dando entrevista. Eu não tinha que desviar o foco, a atenção do programa e dos seus apresentadores para mim. Né? Então, eu fugi das entrevistas porque eu não queria, não só desviar o foco, mas eu não queria que aquilo me levasse, de certa forma, a achar que eu tinha alguma importância dentro daquele processo. Mas você tinha. A minha preocupação não tem como negar de alimentar o ego. Então, minha questão é a seguinte, eu preciso estar atrás das câmeras fazendo o meu trabalho como produtor. Esse é o meu trabalho. Quem tem que dar entrevista são os apresentadores, quem tem que cuidar disso são os artistas que estão ali representando o meu trabalho. Legal. Mais pergunta para você. André de Santo André quer saber o seguinte. Ele sempre, no caso, o Vildomar, sempre atuou no entretenimento. Tem vontade de ir para a área do jornalismo, do hard news, como a gente chama? Olha, dessa nova fase, eu fui um dos primeiros diretores que trouxe a junção do entretenimento com o jornalismo. Sim. Quando eu comecei a fazer lá atrás, com o Gilberto Barros, na Bandeirantes, o programa Boa Noite Brasil. Sim, me lembro desse programa. Nós juntamos o jornalismo com o entretenimento. Mas essa fórmula acabou dando muito mais certo quando a gente fez Hoje em Dia. Né? Hoje em Dia foi um programa implantado... Redondo, né, Vildomar? Redondo. Nós tínhamos um núcleo de jornalismo dentro do próprio programa, mas sem dúvida que a gente dependia muito. Na estreia do Hoje em Dia, você está dizendo, do Brito Júnior, a primeira formação. Primeira formação. Eu participei da primeira formação. O Vanderlei Villanova estreou o projeto. Né? Foi um projeto do Hélio Vargas, que criou Hoje em Dia inspirado no Today Show e no Good Morning America. E 6 meses depois eu assumi o programa e aí nós fizemos essa junção, essa união mais forte do jornalismo com o entretenimento. E acho que essa é uma tendência que já tomou conta praticamente de todos os programas. Né? Você vê o encontro da Fátima Bernardes, uma mistura de entretenimento, né, de prestação de serviços com jornalismo, próprio Hoje em Dia que tem essa característica, e outros programas que a gente acaba vendo hoje na televisão. Trabalhar diretamente para o jornalismo, eu não teria nenhum problema. Eu só acho que hoje existe um excesso muito grande do chamado hard news, né? Aquela coisa mais do... Dura, quadrada, engessada. Para ser mais direto. Eu acho que a violência está muito exposta hoje na televisão aberta e não acho que seja saudável. Eu também não gosto. Eu tenho um pouco mais de critério. Às vezes, eu ligo a televisão, vejo uma notícia ruim, você sabe que se eu continuar a ver, me dá vontade de ficar em casa e de não sair? Me dá medo de sair? Bom, existe uma tendência agora mundial, não só aqui no Brasil, mas mundial, aliás, vem do exterior, não vem do Brasil, os canais do YouTube, né? A televisão, ela mudou. Isso, eu inclusive vi uma entrevista faz muito tempo do Boni pai, dizendo que a televisão ia mudar, o conceito de televisão ia mudar. O que você pensa em relação a isso, dessa moda de YouTubers que chegou e que parece que veio para ficar? Eu acho que isso é irreversível. Né? Você sabe o que eu acho? Eu acho que a internet, né, guardada aí as irresponsabilidades que a gente acaba vendo, eu acho que a internet veio para democratizar a participação de quem quer aparecer na televisão. Né? E um espaço muito pequeno, né? Sim. Não tem espaço para todo mundo. E eu acho que a internet se inspirou na televisão, né? Os youtubers, as pessoas que hoje têm seus canais. Hoje qualquer pessoa pode ter um canal de televisão. Com certeza. Né? No próprio YouTube. Qualquer um mesmo, né? Qualquer um. Então eu acho o seguinte, a televisão acabou pautando esse surgimento, né, desses profissionais que hoje têm seus canais na internet, né, os youtubers, né? Mas hoje a televisão se deixa pautar por eles. Virou o contrário. Virou o contrário. Você pode ver que hoje muitos programas
sejam na Globo, Sim. na SBT, na própria Record, acabam cedendo espaço para essas figuras que muita gente não sabe quem são. Não sabe quem Não conhece. Mas são pessoas que você vê lá com milhões e milhões de visualizações, exatamente. Seguidos por uma massa que hoje não vê a televisão como antigamente. Então eu acredito que a internet hoje não veio para tirar o posto da televisão e não vai tirar. Como também a internet chegou e ninguém deixou de ler jornal por conta disso. Exatamente. Né? Ou revista. Como quando a televisão chegou, diziam que o rádio ia acabar. Sim, não vai acabar. Eu acho que são veículos de comunicação que vão compensando o outro. Eu acho que a televisão ela vai potencializar ainda mais esses artistas que estão hoje na internet. Mas são artistas que não dependem hoje da televisão para sobreviver. Sim, ao contrário. Às vezes a televisão é que pede para que eles vão até a emissora ou um determinado programa para dar audiência. Porque Verdade. pensa, poxa, se ele tem 7 milhões de seguidores, se eu trouxer esse youtuber para o meu programa, eu vou ter audiência. Esses 7 milhões de seguidores vão assistir. Eu vejo muitos artistas hoje, apresentadores consagrados, se unindo a esses profissionais e não só fazendo conteúdo para a internet, mas trazendo esse conteúdo para dentro do seu programa na TV aberta. É verdade. Mais uma pergunta de Júlia de São Bernardo. Olha que interessante. Ela quer saber se você tem vontade de dirigir algum profissional. Você sabe que muitas vezes o diretor, no Brasil, pelo menos é assim, o diretor não escolhe o profissional que ele quer dirigir. Né? Ao contrário lá de fora. Aqui no Brasil, geralmente, os artistas acabam te escolhendo. E quando a emissora te escolhe para dirigir um profissional, a própria emissora pergunta para aquele artista, você quer trabalhar com fulano? Você está de acordo. Eu tenho uma visão muito particular sobre isso, que não vai dar tempo aqui explicar, mas enfim. Tem dois profissionais que eu gostaria de trabalhar que, na verdade, eles não são dirigidos. Que são? Eles não precisam ser dirigidos, eles se autodirigem. Que é o Silvio. Silvio Santos. Silvio Santos e o próprio Faustão. Eu tinha um sonho, uma vontade muito grande de dirigir o Gugu. Né? E eu implantei o programa do Gugu lá na Record. E quando eu chego, o Gugu não usava ponto. E era muito difícil a minha comunicação com ele, porque o Gugu estava acostumado a ser dirigido do próprio estúdio. Sim, então o diretor dele ficava no estúdio, ou através da Dália, ou de sinais, dirigia o Gugu. E a minha direção é uma direção mais pontual. Eu gosto de estar no switcher, eu raramente desço no estúdio, a não ser para passar o roteiro, para passar as informações com o apresentador, fazer as marcações e tal, e subo para o switcher, a minha comunicação é no ponto com o apresentador. E aí, quando eu cheguei lá para fazer o Gugu, nos pilotos, eu fiquei perdido. Porque o Gugu estava em cena o tempo inteiro, ele é uma pessoa assim, muito dinâmico, muito inteligente, muito rápido. E eu no switch ficava perdido, porque tinha coisas que eu queria acrescentar sem atrapalhar, mas não tinha comunicação. Sim. Até eu mandar fazer uma dália, até eu avisar para o assistente embaixo, avisa isso, perdeu o ponto. Já era. E aí eu conversei com os meus assistentes e falaram assim, você não é nem louco de propor o Gugu usar ponto. Ele não Depois usa ponto. Depois de tantos anos, né? Não vai usar ponto nunca, ele não se adapta ao ponto. E eu fiz uma viagem com ele para os Estados Unidos, a gente foi gravar lá, fazer umas matérias. E aí ele estava entrevistando o Rick Martin, um set parecido com esse que a gente estava, e eu atrás da câmera fazendo dália para ele e tal, ele me olhava e tal, e depois ele me chamou e falou assim, eu gostei dos toques que você me deu. Que legal. Falei, pois é, deixa eu aproveitar e te falar uma coisa aqui. E aí? Eu acho que no estúdio, ao vivo, a gente podia um dia arriscar o ponto, falar assim, mas você acha que eu vou ficar engessado? Falei, vamos fazer um teste no piloto. E aí? Se rolar, você fica com ponto, se não rolar, você tira. E aí o pessoal do estúdio fez uma aposta. De que ia dar, se ele ia aceitar o ponto ou não. Que ele não ia aceitar o ponto. E aí ele usou um dia um ponto no programa ao vivo. Aí eu senti que no meio do programa ele tirou o ponto. Ele tirou? Tirou o ponto, aí eu deixei, acabou o programa. O que aconteceu? Ele falou, não, estava me incomodando muito. Falei, não tem problema, não uso mais o ponto. Mas tentou. No segundo ele falou assim, vamos tentar de novo. E aí ele ficou com o ponto. Que tá até hoje usando o ponto. Isso. Olha, depois de quanto tempo sem usar o ponto, hein? Algumas décadas. Mas isso tem a ver também com a forma como você se comunica com ele. Porque imagine alguém falando no seu ouvido o tempo todo e você tendo que pensar o que você tem que fazer a interpretação do que o diretor está falando e saber administrar aquilo ao vivo. Então, eu não serviria para usar um ponto se eu fosse um artista, porque às vezes estou no telefone, a minha mulher chega assim e fala assim, você viu isso aqui? Só um minutinho, não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é uma arte.
arte. É uma arte. É uma habilidade você conseguir. Arte. Mas a habilidade maior vem de quem fala no Sim. nosso ouvido, sabia? Sim. Digo isso aqui na sua frente. A habilidade maior é a forma como o diretor interpreta aquilo que a gente precisa. Nós, apresentadores, precisamos ouvir para passar para o telespectador. Tem mais pergunta. Domingos de São Caetano pergunta o seguinte: o que você acha das televisões locais, das TVs segmentadas por região? Eu acho bacana. Quem disse que uma TV que tem como sua sede São Paulo, no Rio de Janeiro, pode ser o canal de comunicação para todo o Brasil? Uhum. Eu posso estar no interior do Pará e não me sentir representado, né, a minha cultura, aquilo que eu penso, através de um programa que vem do Rio de Janeiro, de São Paulo. Uhum. Então, acho que as TVs locais ela cumprem um papel de mostrar a cultura local e dar àquele telespectador a oportunidade de ele também se expressar. Sim. Você sabe que o Carreiras, o dono da nossa emissora, diz assim, que a TV Mais surgiu para dar notícia da esquina e não da China. Né? É interessante isso, porque você fica sabendo o que acontece na sua região, local. Então, quem mora aqui no ABC sabe o que acontece aqui. Nós temos o nosso jornal, J Mais ABC, temos programação local. Então, a gente sempre preza trazer assuntos que são vividos na nossa região, dos nossos próprios moradores da região do Grande ABC, como também assuntos do nosso país inteiro, que também é fundamental. Né? E tem muitas emissoras, Globo, SBT e a própria Record, que elas abrem a sua programação nacional para a programação local. Sim. E esses programas locais, eles bombam de audiência. Sim. Às vezes a emissora está em segundo lugar, né, no NET, no PNT, né, no Brasil inteiro, e ela é segundo, terceiro lugar, mas quando ela abre para a programação local, o programa fica em primeiro lugar. Bate o pico de audiência. Sim, por prova de que as pessoas daquela cidade, daquela região, tem muito interesse em ver o que está acontecendo dentro da sua cidade, do seu município. Com certeza. Acho importante. Mais pergunta. Juliana de São Bernardo quer saber o seguinte: os novos apresentadores têm uma carreira mais relâmpago? O que você pensa a respeito disso? Olha, é uma situação bem delicada. Eu acho o seguinte, hoje, qualquer pessoa quer ser artista. Qualquer pessoa quer ser um apresentador. A pessoa sai de um vídeo publicado no Instagram, e aí ela já se intitula apresentador, Sim. Já se intitula cantor. Eu acho que no Brasil, o artista precisa se qualificar um pouco mais. Sim. Eu acho que essas carreiras relâmpagos, né, esses talentos fugazes, isso é fruto muito mais de um momento... De uma mídia, né? Midiática. De um momento do que propriamente do seu talento. Então, por isso que você vê poucos sobrevivendo, seja na música, seja como apresentador, seja como repórter. As pessoas têm desejo, têm vontade, mas não têm capacidade, não têm preparação. E existe uma coisa também na televisão, vou até perguntar para o Vildomar, que é a questão do carisma. Né? A televisão tem essa coisa de você estar próximo, a câmera tem que gostar de você e você tem que gostar da câmera. Outro dia eu falei para o Maurício que meu sonho, quando era pequena, era cantar, mas eu não tenho talento para isso, não adianta. Eu não consigo. Eu começo a cantar em casa, meu pai fala, Isabelle do céu, pelo amor de Deus, fica quieto que não está dando certo. Então, eu acho que também precisa, nos Estados Unidos, você mais do que eu pode dizer disso, existem faculdades específicas para você se tornar um artista. Né? Meu primo mesmo trabalha numa universidade chamada Full Sail, em Orlando, que você escolhe a carreira que você quer seguir, seja cameraman, seja DJ, seja apresentador, enfim. Então, você vai se qualificar para aquilo, como você buscou qualificação para o seu trabalho. Então, eu acho que o que você falou tem total pertinência. Mais uma pergunta de Jefferson de São Bernardo, quer saber o seguinte: o que você acha dos reality shows? A televisão brasileira, ela infelizmente, ela tem deixado a função de produtora de conteúdo para ser simplesmente exibidora de conteúdo. Então, eu sinto que há hoje uma desvalorização do profissional brasileiro, né, que produz, né, que faz a televisão. A gente se inspira muito no que está lá fora. Então, vem uma onda e invade a televisão. Então, o Brasil já vem há algum tempo sendo invadido por uma onda de reality. Então, começaram com os reality de confinamento, agora são os reality de culinária. Sim, né? Estão crescendo cada vez mais. Né? E aí você vê esse conteúdo invadindo a televisão. Eu acho que o reality ele só está dando audiência porque o povo assiste. Sim.
Quem pauta o diretor artístico, o diretor de programação da televisão é a audiência. Claro. É o mercado publicitário. Se der audiência, vai continuar passando na televisão. Então, enquanto você ver a audiência de um reality, seja ele de culinária, seja de confinamento, seja de moda, você possa imaginar, dando resultado de audiência e de faturamento, a televisão vai abrir espaço para eles. Então, essa invasão de reality que você vê na televisão brasileira hoje é fruto da audiência e do faturamento que eles dão. Com certeza. Adorei o bate-papo. Se você pudesse dar uma dica para a gente encerrar o programa, para esses profissionais ou para aquela pessoa que está nos assistindo e que deseja ingressar na carreira artística, o que você diria? Desista. Não, falando sério, olha. Tenha fé em Deus. Olha, eu tenho uma filha, ela tem 3 anos e meio de idade, e a Natália fala assim, eu quero colocá-la no teatro, porque ela é muito expansiva, ela é comunicativa. Ela dirige lá em casa tudo, ela vai fazer as brincadeiras, os showzinhos, ela dirige tudo. Puxou o pai e a mãe. E eu fico impressionado que é uma coisa que já nasceu com ela. Sim, tá no sangue. Mas eu diria o seguinte, olha, a profissão artística hoje, seja atrás das câmeras, seja na frente do vídeo, que eu considero mais difícil ainda, não pode ser uma diversão. Ela pode se tornar um ambiente, o teu ambiente pode se tornar um ambiente de diversão, mas não é uma profissão muito complicada, porque se você faz a faculdade para ser médico ou engenheiro, você tem certeza que até você morrer você vai ser médico, vai ser engenheiro. É verdade. Agora, você fala assim, você é artista, você não pode garantir se você vai morrer sendo artista, daqui a 2, 3 meses você vai estar sem nenhum trabalho, Sim. mesmo sendo diplomado, e não ter mercado para trabalhar. Então, não se iluda com a carreira artística. Não se iluda, porque ela é muito ingrata. Ela cobra um preço muito alto dos profissionais, seja quem está atrás da câmera ou quem está aqui na frente. Um dia, o dono da empresa, que vive de números, seja de audiência ou de faturamento, ele recebe lá o diretor financeiro e fala assim, olha, programa tal está gerando um custo tal, faturamento tal, prejuízo tal. Vamos enxugar. Sim. E naquela hora, profissionais bons são dispensados por uma questão financeira. Sim, só financeira. Então, e aí se contrata pessoas, talvez com a mesma qualidade, com o mesmo talento, por um salário menor. E aquele profissional que saiu vai ter dificuldade de se realocar. E muitos artistas que começaram não têm mais espaço, porque a televisão está cada vez mais menor. Então, espaço. Se preparem, estudem, se dediquem, mas acima de tudo, não ache que vai ser uma carreira fácil, que vai ser tudo. Não pense que a televisão vai brigar para ter você trabalhando para ela. Rei morto, rei posto, já dizia meu pai, não é? Mas olha, eu vou dizer uma coisa que eu também aprendi com os meus pais e meu marido. A arte segue você aonde você estiver, independente da sua posição, seja a financeira, seja a profissional. Então, se você tem talento, se você tem arte, siga em frente. E encerro também dizendo o seguinte, quem tem talento faz chover, quem não tem, faz previsão meteorológica. E esse tem talento. Obrigada, Vildomar. Sucesso para você. Obrigado. Parabéns pela família linda que você construiu. Parabéns. Obrigado. Um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. E amanhã tem mais, Revista Mais, aqui, ao vivo, especialmente para cada um de vocês. E agora continue com a programação imperdível de ofertas de varejo da região do Grande ABC. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigada.